Então, todas as vergonhas e perdas que vão vir na sua vida e vão te impedir de ser uma referência, geralmente estarão ligados a uma base que não é verdadeira e você construiu em cima. Que eu tentei trabalhar para a pessoa, falei, a pessoa vai determinar o meu horário, a pessoa vai determinar quanto eu ganho, então mesmo que eu seja excelente, eu não vou poder ganhar mais do que... Eu fui percebendo assim, o que eu quero, o que eu não quero. Eu acho que as pessoas, elas começam a viver sem determinar o que querem e o que não querem, por isso que elas vivem uma vida de mentira. Qualquer um que está me escutando agora, ou passou, ou está passando, ou vai passar por alguma dor. Uma coisa que eu entendi é que para você ser referência em qualquer coisa, você precisa ser de verdade. Por exemplo, quando você fala que eu sou uma referência em espiritualidade, se eu, por algumas pessoas, sou considerado uma referência nessa área, é porque eu sou espiritual de verdade. Se eu sou referência para algumas pessoas em desenvolvimento pessoal, é porque eu me desenvolvi e ajudo pessoas a se desenvolverem de verdade. A maioria das pessoas que não chegam a ser referência em nada é porque elas nunca foram de verdade. Você não consegue ser 100% verdadeiro o tempo todo. Às vezes você tem que rir para pessoas que você não gosta, mas é a educação. Mas quando você nunca é verdadeiro, quando você sempre está num disfarce, você nunca conseguirá ser uma referência de verdade. Então o primeiro conselho que eu quero dar é: só construa em cima do que é verdade. Não adianta você desenvolver um projeto, desenvolver um futuro, desenvolver uma profissão, desenvolver o que for, um relacionamento, se não for em cima da verdade. A maioria dos casais que se separam depois de muito tempo, assim, meu marido saiu de casa do nada. Não existe do nada. Eles começaram a construir em cima de uma coisa que não era verdade. Às vezes o cara casou, mas não era isso que ele queria, mas também estava se sentindo sozinho, por que não? Vamos nos juntar? Então isso vale para a sua vida sentimental, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Por que o carro do guincho chega na porta de alguém e leva o carro da pessoa? Porque ela comprou algo que não podia pagar. Ou seja, ela estava vendo uma vida de mentira. Então todas as vergonhas e perdas que vão vir na sua vida e vão te impedir de ser uma referência, geralmente estarão ligados a uma base que não é verdadeira e você construiu em cima. Eu decidi, antes mesmo de passar por um processo de quebra, quando eu estava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, antes de montar minha primeira empresa, quebrar e foi a humilhação e a dívida gigantesca, antes disso tudo eu já tinha decidido vencer na vida. Eu já tinha tomado a decisão. Eu vou ser um cara que vou me desenvolver. O melhor investimento que tem é em mim. Eu preciso aprender a vida. Eu preciso aprender como lidar com as pessoas. Eu preciso aprender como fazer dinheiro e não perder. Eu quero sair dessa realidade. Com 19 anos eu entendi, não quero trabalhar para ninguém, porque eu tentei trabalhar para eu falei, a pessoa vai determinar o meu horário, a pessoa vai determinar quanto eu ganho, então mesmo que eu seja excelente, eu não vou poder ganhar mais do que... Eu fui percebendo assim, o que eu quero, o que eu não quero. Eu acho que as pessoas, elas começam a viver sem determinar o que querem e o que não querem, por isso que elas vivem uma vida de mentira. Ou nem param pra pensar nisso. Elas não se dedicam a si próprias, tipo assim, o que eu quero da vida? Como é que eu quero terminar? Tem um versículo bíblico milenar que eu amo, que é de Davi. Ele fala, ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração de sabedoria. O que é isso? Você entender quanto tempo eu tenho na Terra ainda. Eu tenho 42 anos hoje. Daqui a 10 anos, se Deus me permitir estar vivo, eu tenho 52, Júlia, minha mais velha, tem 24, provavelmente eu vou ser avô. Aí, isso é contar os dias, é você entender. Se eu chegar aos 60, como eu vou estar? Fazendo o quê? Meus filhos vão estar com que idade? Fazendo o quê? Quando você começa a entender a sua finitude e que esse mundo passa muito rápido, você começa a agir com sabedoria. Eu consegui isso muito jovem. Ainda assim, quebrei, dei problema, envergonhei meus pais em algumas situações, tive um início de casamento difícil. Ainda assim, você vai errar na vida porque nós somos seres humanos, não existe ser humano perfeito. Mas pelo menos eu trilhei um futuro. Falei, é isso aqui que eu quero. As pessoas que não têm vergonha de mostrar as suas dores, as suas vergonhas, elas ainda não entenderam que é isso que constrói a gente. Quem eu sou? Você me segue por quê? Você não sabe quanto eu tenho no banco, você nunca viu meu diploma, não sabe nem se eu tenho diploma. Você me segue pelo que eu venci. Se eu tiver vergonha de contar o que eu venci, ninguém me escuta. Tem mais. Porque as pessoas têm vergonha de contar as dores e vergonhas porque elas também ainda não venceram isso. Todos nós temos nossas vergonhas, só que as nossas vergonhas, uma vez superadas, viram nossa experiência. O que o marketing ensina sobre a jornada do herói, nada mais é do que você vencer suas dores realmente, não é fingir que venceu, tá construindo em cima de uma base de verdade, sabe o que quer. A vida não vai ser fácil mesmo assim, mas você pelo menos vai ter força para continuar caminhando. Eu tomei uma decisão de melhorar de vida, e a maioria das pessoas, elas não conseguem lidar com as suas dores, com as suas vergonhas, porque elas não conseguem vencer isso, e tem duas formas de vencer.
através da fé, por isso que eu sou um mensageiro de boas notícias. Se o ambiente, se ele determinasse, quem nasceu numa favela nunca ia poder vencer na vida, porque o ambiente determinou o fim dele. Sim. Mas não determina, só influencia. Isso é só uma crença, né? A pessoa acha porque é dali não vai poder, né, numa comunidade carente, não vai poder ter uma vida melhor um dia e tal. E lógico que pode. Muita gente que hoje são grandes empresários vieram de uma pobreza até extrema. Quando eu comecei a ter muitos prejuízos na vida, eu falei, cara, o que tá acontecendo com a minha vida? Afinal de contas, eu acredito em Deus. O primeiro baque que eu tive foi quando tudo começou a dar errado pra mim e eu comecei a botar a culpa em Deus. Foi ali que eu comecei a conhecer a Bíblia de verdade. Eu tinha 26, 27 anos. Então foi meio que uma crise de identidade. Não, eu falei assim, eu acredito em Deus e minha vida tá de cabeça pra baixo, meu casamento não é como eu tava pensando, não tá bom como eu pensava, minha vida financeira é uma droga, meus amigos parecem que não são de verdade, eu não me sinto bem nunca, eu só tenho dor acumulada, não parece que eu não tenho vitória. E eu comecei a brigar com Deus e falei assim, como é que pode eu acreditar em Deus e não ter a vida que eu quero? Foi aí que eu percebi que acreditar em Deus não muda o jogo. O que muda o jogo é fazer o que ele mandou fazer. Deus está mais preocupado com as tuas ações de segunda do que com as tuas orações de domingo. Muito boas, é verdade. Você só conhece uma pessoa com duas situações, brigando ou negociando. Não tem outra forma de conhecer uma pessoa. Você quer testar qualquer um dos seus colaboradores? Do nada manda embora, só de teste. Ou arranja um problema com eles. Rapidinho, em uma hora você vai saber quem são eles. Vocês vão gritar contigo, então tu vai ver, rapidinho. Ou negocia. Quando entra dinheiro, rapidamente as pessoas mostram quem são. Uma coisa é você se converter ao Evangelho de Jesus. O que isso te garante? Segundo a Bíblia, não o que eu acho, que está escrito, salvação eterna. E outra coisa é cumprir os princípios de Jesus. Cumprir os princípios de Jesus não vai te levar para o céu, vai melhorar tua vida na terra, vai deixar a sua vida mais leve na terra. Mas quer levar uma vida mais leve na terra? Cumpre princípios. Então, por exemplo, a pessoa não precisa ser cristão, acreditar em Deus para honrar pai e mãe. Mas se honrar pai e mãe, está escrito qual é a recompensa. Vai ter vida longa na terra. Então, vida financeira. A Bíblia abençoa para que você prospere, portanto, que você não abandone quem precisa. Tem princípio para tudo. Se você... Tem muita gente que viveu uma vida dificílima na terra e foi salvo. Morreu e foi pro céu. Por quê? Não cumpriu nenhum princípio de Jesus, mas acreditou nele, né? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Foi salvo. E tem gente que morreu, não vai pro céu, mas viveu uma vida melhor na terra. Porque, não acreditando em Jesus, cumpriu os princípios que são básicos. Falou só a verdade, honrou pai e mãe, fez os negócios da maneira certa, pagou os impostos que a Bíblia coloca como princípio. Sim. Entendeu? Então, quem tentou viver de quebra de princípios, terminou mal. Uma coisa são os princípios de Jesus, outra coisa é aceitar o Evangelho de Jesus. Então, não tem como não ter problemas nessa terra, não tem como não ter dores nessa terra, mas também não precisa ser tão sofrida. Se você praticar princípios, você vai ter uma vida bem mais leve. Qualquer um que está me escutando agora, ou passou, ou está passando, ou vai passar por alguma dor. As dores mais comuns: abandono, traição, perda de um ente querido, confusão mental, sonhos frustrados, diagnóstico médico que dói mais na alma do que no corpo, divórcio, perda de um filho, sendo que a perda de um filho, eu faço aqui um adendo, que é a única dor, é uma dor tão profunda, que é a única dor que não tem nome. Se você perder teu pai e tua mãe, você vira órfão. Se você perder tua esposa ou teu esposo, você vira viúvo ou viúva. Perder filho não tem nome, porque é uma dor que não tem como. Quem passou por isso sabe o que é. Então Deus dá uma missão pro ser humano e deixa ele brilhar em alguma coisa. Quando você brilha profissionalmente, quando você tem a oportunidade de ter seguidores na internet, isso é uma missão divina. Deus não dá sucesso por acaso. É para que você diminua a dor das pessoas, para que você leve uma mensagem. Então pega o que você tem, o talento que você tem, o que você acha que é pouco. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então todo mundo que tá escutando pode fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro. Tem uma pregação minha no YouTube, depois você busca lá, chamada As 8 Formas que Deus Fala. Logo no início da pregação eu explico. É lógico que não são só 8, mas aqui são as 8 mais comuns. Deus fala do jeito que ele quiser. Ele é Deus. Mas quais são os mais comuns? Ele te dá sinais, sonhos, usa uma pessoa para falar contigo, chama-se profecia. Ele fala audivelmente contigo, fala através da sua consciência, fala através das dificuldades. Tem várias formas que Deus usa constantes. Muitos seres humanos escutam Deus através dessas 8 formas. Tá nessa pregação, assiste lá. A gente veio no carro agora conversando com um amigo, ele falou assim, rapaz, do nada ele falou assim, que ele foi numa negociação de anos atrás comigo, uma negociação multimilionária que a gente estava envolvido, de um projeto educacional, e aí ele falou assim, cara, graças a Deus tu não fechou aquele negócio, sei lá, 3, 4 anos atrás. Eu falei, rapaz, graças a Deus. Ele falou, parecia ser muito bom, né? Eu falei, não, parecia um sonho, só que eu orei antes. E quando você ora, Deus vai escolher uma forma para te dar o sinal de se é ou se não é. Então o que
que parecia um sonho. Deus falou, não é pra você não. E hoje eu vejo, meu Deus, teria sido uma tragédia na minha vida se eu tivesse fechado aquilo. Eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje se eu tivesse fechado aquilo. Talvez não estaria com a saúde que eu tô hoje. Você tem que seguir a sua vida, sempre pedindo a Deus, através de oração, sinais. Só que existem coisas que já estão escritas. Por exemplo, eu não preciso de um sinal de Deus para saber se eu tenho que mentir para conseguir aquele emprego, porque a Bíblia já diz que mentira desagrada a Deus. Eu não preciso orar para saber, eu estou apaixonado por uma pessoa que é casada. Será que é a vontade de Deus? Não, não é. Já está escrito que Deus não vai destruir uma família para formar outra. Já está escrito. Não precisa. Tem coisas que você não precisa perguntar para Deus. Ele já deixou instruído. Mas tem coisas específicas que você pergunta, Senhor, qual é o emprego? É esse aqui ou aquele? Moro no Brasil ou moro em outro país? Essa situação, e Deus vai falar de alguma forma contigo. Então, na verdade, não é você quem decide. As coisas acontecem, entendeu? Sim. Você só precisa estar atento a alguns sinais. A maioria das pessoas que estão escutando a gente agora estão em confusões mentais. Elas não têm luz para a próxima decisão, elas não têm luz para dar o próximo passo. E o nome disso chama-se orientação espiritual. Então, uma pessoa que não se espiritualiza não recebe essa orientação. E ela toma decisão por si só e aí resolve sozinho também. A primeira coisa que você tem que fazer para saber se é a vontade de Deus ou não é ter o mínimo de contato com ele. Você só reconhece a voz que escuta todo dia. Se eu tô num parquinho cheio de criança e um dos meus 4 filhos grita, eu vou saber que são eles, porque eu escuto todo dia a voz. Agora, você só procura a voz de Deus quando tá desesperado, não escuta todo dia, como é que você vai reconhecer uma voz que não escuta sempre? A gente tem que lembrar que Deus não é babá, não, pra cuidar só do que a gente quer. Ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas, a gente tem que se encaixar no que ele quer. É diferente, não é do jeito que quer. Tem gente que quer fazer Deus fazer as nossas vontades, não é isso não, a gente que faz a vontade dele. Uma coisa assim que me ajudou muito a compreender o mundo, logo a me compreender e logo a tomar decisões assertivas foi a empatia. Eu era uma pessoa muito descontrolada emocionalmente, eu era uma pessoa raivosa, uma pessoa ressentida, eu tinha muitos problemas emocionais, muitos problemas até espirituais, né? Porque tem coisas como falta de perdão que viram um problema espiritual. A falta de perdão, ela começa como um problema emocional. Você me feriu, tô contra você, agora sou teu inimigo. Começa como emocional e vira espiritual. Por que vira espiritual? Porque existem brechas emocionais que você dá que o mundo espiritual começa a agir contra você. E a falta de perdão é uma. Você pode ver que muitos médicos já comprovam cientificamente que câncer foi desenvolvido por um ressentimento profundo. E outras doenças, psicossomatizações terríveis por causa de questões emocionais. Se o corpo se aproveita de uma brecha emocional, imagina o mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que entender que brechas precisam ser fechadas. Então, tá brigado com alguém? Pede perdão. Não quero pedir, ele tá errado. Você é orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você tem que decidir se você quer ser humilde ou quer ter razão. Porque às vezes você vai ter que perder a razão para ser humilde. Mas pelo menos vai estar do lado de Deus. Para estar do lado de Deus, você tem que cumprir o que ele falou. Eu vou repetir, a Bíblia tem solução para tudo. Ambição, que é diferente de ganância. A ganância é pecado. Porque o que é ganância? Eu quero porque eu quero por causa do dinheiro. E eu atropelo quem tiver que atropelar. A Bíblia fala alguma coisa de ambição? Eu fui muito pobre. Eu sei que é ser pobre. Eu não quero isso, poxa. Sim. Quero. Então, qual é a ambição aqui? Vou trabalhar para prosperar. A gente tem que ter cuidado para não misturar as coisas. Porque Deus não promete dinheiro pro ser humano, tá? Sim. Deus dá as coisas que você precisa se quiser se trabalhar ter dinheiro. Ele te dá saúde, te dá sabedoria, te dá... coloca as pessoas certas no teu caminho. Mas tem gente que por não ter ambição, não ter visão de futuro, não ser bom no que faz, provérbio diz, vês um homem perito no que faz, vai andar com os reis e nunca com a plebe. Então, a Bíblia o tempo todo tá dando as dicas de sucesso. Sinais, né? Mas só que você tem que praticar. Não é porque, eu vou na igreja porque agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Pô, isso não existe. Ao contrário, você vai atrair um monte de problema pra você. Porque você vai entrar no mundo espiritual, coisa que você não tava antes. Então, nós temos que saber diferenciar as coisas. Sim, sim. Ou seja, por que o Thiago prosperou? Porque debaixo da vontade de Deus, é claro, trabalhei pra isso. Fui estratégico, me conectei às pessoas certas, criei o plano certo. Obstinação é uma coisa que as pessoas não entendem. Obstinação não é insistência. Obstinação não é querer muito. Obstinação não adianta me bater que eu vou me levantar. Não adianta tentar me impedir, não vou parar. Obstinação eu tô determinado a fazer isso e vou fazer. A obstinação, no meu modo de ver, só funciona quando você tem uma direção divina. Porque senão você pode ser obstinado numa coisa que não vai dar certo. Você é obstinado num negócio que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, tem direção divina, você vai pro lugar certo. Como eu sei se é de Deus ou não? Um dos maiores sinais, além de tem que estar escrito, porque Deus nunca vai falar nada que já não esteja escrito, é que você tem que ter paz. Tem paz em fazer isso. Porque Deus não age na confusão. Você tá confuso, você não tá dormindo, tem alguma coisa errada. Muito obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Fique com a gente se encontra no próximo vídeo.